Olá, vamos conversar sobre um assunto profundo, mas muito necessário. A gente vai falar sobre uma herança que não se vê, mas que se sente todos os dias. É sobre como o legado da escravidão, mesmo tanto tempo depois, ainda está aí, sabe? Moldando a nossa sociedade de um jeito silencioso. É uma conversa que a gente precisa ter para entender o Brasil de hoje. E ó, antes de a gente mergulhar de cabeça nisso, já fica aquele convite. Curta essa análise e segue o Oliveiras da Ciência. É aqui que a gente tem essas conversas essenciais que ajudam a gente a sacar melhor o mundo em que vivemos. Para começar essa análise, nada melhor do que uma experiência real, né? Uma história pessoal e, olha, bem chocante, do autor Fábio Oliveira Santos. Ela já nos joga direto no centro da questão. Tenta imaginar a cena. Alguém chega numa universidade, um lugar de saber, para um processo de doutorado e a primeira coisa que escuta na portaria é isso aí. Não foi um quem o senhor procura ou posso ajudar. Não. Foi uma pergunta que, de cara, já coloca a pessoa num lugar social bem específico. E é aí que está o conto. O autor, que era um candidato a doutorado, foi confundido na hora com o entregador. Ou seja, a estrutura daquele lugar, daquele ambiente, tornava, sei lá, inconcebível que um homem negro estivesse ali como um acadêmico. Isso é um reflexo direto de um preconceito que está fundo, está na estrutura. Mas essa história pessoal, ela não é um caso isolado, né? Ela é, na verdade, o sintoma de uma coisa muito maior, um conceito que está na raiz de como o Brasil funciona. Vamos entender que conceito é esse. Para a gente entender a raiz do problema, essa citação do Joaquim Nabuco é fundamental. O que ele está dizendo é que a escravidão não foi só um sistema econômico, sabe? Foi uma força que moldou a psicologia do país, que deixou uma marca, um comportamento servil em toda a sociedade. E é isso. Chegamos no ponto crucial. A tal consciência servil. É uma mentalidade que sobreviveu mesmo depois do fim oficial da escravidão. E ela aparece de duas formas. Às vezes de forma consciente, em atitudes bem abertas, e outras vezes inconsciente, em suposições automáticas, tipo a que o autor viveu ali na portaria da universidade. Isso leva a gente para um paradoxo bem moderno. Em público, no discurso oficial, todo mundo no Brasil condena a escravidão. Isso é um consenso. Mas, na prática, no dia a dia, a gente vê atitudes de segregação sendo repetidas de um jeito velado, quase invisível. Vamos fazer uma pequena pausa aqui. Se essa análise está fazendo você pensar, está fazendo sentido, considere curtir e seguir o Oliveiras da Ciência. Esse apoio ajuda muito a gente a continuar trazendo essas discussões tão importantes. Bom, a gente viu como essa consciência servil funciona no nível individual, né? Agora vamos ver como ela opera de um jeito institucional, dentro do próprio aparato do Estado, através de uma segunda experiência do autor. O cenário agora muda completamente. É um exame de heteroidentificação para um concurso da magistratura. Pensa num ambiente de alta pressão, super formal. O autor descreve um processo em que cada passo, cada etapa era monitorada de perto pelo próprio Poder Judiciário. A atmosfera, por si só, já era bem tensa. E aqui vem um detalhe crucial. A banca de avaliação era, na sua grande maioria, composta por pessoas brancas. O autor até comenta que a cor dos avaliadores não deveria ser o problema, mas a falta de paridade ali era gritante. A conclusão que ele tira dessa experiência toda foi a sensação de que o aparato do Estado não estava ali para avaliar de forma neutra, mas sim para intimidar. Era uma demonstração de poder que ecoa, e muito, as antigas estruturas de hierarquia. Tá, então como é que esse legado se mantém tão vivo hoje, mesmo que de um jeito velado, escondido? Vamos resumir aqui os mecanismos que fazem essa herança continuar existindo. Então, de acordo com a fonte, essa coisa se perpetua através dos aparelhos ideológicos do Estado, como no exemplo do judiciário, pelo imaginário popular, que cria e reforça estereótipos, por comportamentos sociais que a gente nem percebe, como a pergunta lá da portaria, e pela reprodução contínua dessas atitudes de segregação. E aqui a gente chega na conclusão central de toda essa análise. A dívida histórica que o Brasil tem com os povos africanos é uma coisa que não dá nem para medir. E o mais importante de tudo, a escravidão não é um capítulo fechado lá nos livros de história. O legado dela é uma presença viva que afeta as nossas relações sociais todos os dias. Para fechar, fica uma pergunta para a gente refletir. Depois de ouvir tudo isso, como será que essa herança aparece no nosso dia a dia? Nas conversas, nos lugares que a gente vai, nas notícias que a gente consome? Pessoal, muito obrigado por terem acompanhado essa análise até aqui.
Se ela te provocou alguma reflexão, não esquece de curtir, compartilhar e seguir o Oliveiras da Ciência para mais conteúdos assim. E claro, a conversa pode e deve continuar aqui nos comentários. Até a próxima!